Olá! Vamos esperar todo mundo entrar. Olá, doutor André. Prazer ter você aqui conosco. Boa noite. Essa é a primeira live da Cambi. Estou aqui iniciando no meu perfil profissional, né? Mas logo mais o Dr. Dom Rafael, o presidente da Cambi, estará conduzindo junto comigo no perfil da Cambi. Boa noite, doutor André. É um prazer ter o senhor aqui conosco, sempre presente aí, inclusive na comissão de ética. Vamos iniciar então. Para quem não me conhece, eu sou Bruni Albuquerque, uma das fundadoras da Cambi, né, a Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil. E estamos aí desde o ano passado, né, em atividade. Eu sou vice-presidente, uma das fundadoras, vice-presidente e diretora-geral da Cambi, né, atualmente. E vou chamar agora o Dom Rafael, que ele já está online. Deixa eu falar um pouquinho da Cambi. Olá, Vera. Olá, Anderson. Olá. Olá, Dom Rafael. Olá, boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Uma live muito esperada. É a minha primeira live, então me desculpem aí se eu estiver um pouco nervosa, é normal. Não gosto muito de aparecer, né? Não, quase nunca apareço, mas enfim. Então, doutor Rafael, me fala um pouco do senhor, como surgiu a Cambi, a origem da Cambi, né? E como funciona, né? Aqui, primeiro em Maringá, né? Que é onde está a sede, e como a trajetória, né? Até aqui. A Cambi, ela surgiu em 2022, no dia 13 de maio, que foi a fundação da Cambi pela convenção no dia 13 de maio de 2022, mas veio ser registrado somente no dia 1º de junho. A história da Cambi, atuamos aí desde 2015 dentro do ramo da arbitragem. Atuamos em Brasília, pelo TGM, que é o Tribunal de Mediação dos Estados Brasileiros, e no decorrer do tempo resolvemos romper laços e abrir uma Câmara Independente do TGM. Claro, temos parcerias, temos ali uma cooperação muito grande, até mesmo com os árbitros, o próprio presidente também, mas de uma forma mais independente. Certo. E expandir, né?
para o Brasil inteiro, Sim, inclusive exterior. Muitas pessoas é, estão a interessadas aí ideia, em estar se afiliando à Cambi. isso, a ideia é ampliar a Câmbio ali em todo o território nacional, também no estrangeiro, como temos bastante, já temos representantes ali em Sintra, Itália, temos julgados internacionais também, somente ali na região, ali entre a Itália, Portugal, então, nosso objetivo é expandir. É em Sintra, em Portugal, né? Legal, interessante. Uhum. Então, e como funciona? Vamos falar um pouco sobre a mediação e a arbitragem, né? Vamos começar com a arbitragem. O que é a arbitragem? Muita gente tem essa dúvida, né? E realmente, o que acontece hoje, a arbitragem, ela não é muito conhecida por causa que ela começou de uma forma de multinacionais, de grandes empresas, do topo para baixo. É por isso que ela não é muito conhecida. A arbitragem, ela é basicamente uma justiça privada, onde você requer uma ação de um terceiro para resolver aquele determinado litígio, aquele impasse de contratos, uma quebra de contratos. Por exemplo, você contrata um terceiro que vai ser munido do poder decisório, vai ser munido do poder de sentença mesmo, ele vai ser o juiz de fato e de direito, como se diz ali em 9.307/96. Então, o árbitro ele vai ser o que vai decidir. E o que o árbitro decide, aquilo não cabe nenhum tipo de recurso e é tratado como um título executivo judicial. Então, quando uma das partes descumpre esse contrato, essa sentença, o árbitro pode comunicar ao juiz, de direito, togado, para ele fazer o cumprimento forçado dessa sentença. Então, a arbitragem é uma justiça privada. Muitas pessoas pensam que eu vou contratar um árbitro, mas vou ficar desfavorecido. Dentro da arbitragem, ele não funciona dessa maneira. Até pode parecer contratar um juiz para julgar, mas de uma forma mais, vamos falar assim, com parcialidade, mas dentro da arbitragem é julgado de imparcial. Se caso uma das pessoas tiverem receio ou alguma dúvida, pode chamar um outro árbitro, independente da Câmara. Os dois árbitros nomeados vai chamar um terceiro, então vai ser julgado por um colegiado essa ação. Então, ambas as partes é, não fica disperso, não fica pendente uma para outra. Então, vai ser julgado de uma forma igual para todos, como se fosse Certo, mesmo dentro do Poder Judiciário. certo. E sobre mediação, né? Mediação e arbitragem. Quer dizer, a Uhum. mediação. Diferente da arbitragem, que ela já pega um pouco, ela não é nem judicial e nem extrajudicial, ela é jurisdicional. Então ela não entra, ela pega um pouco da esfera do judicial, com uma sentença ali de caráter de juiz mesmo togado. A assinatura do árbitro, ele meio que equipara a assinatura do ministro do STF, já que não tem nenhum tipo de recurso. E já a mediação contrata também chama-se um terceiro, um mediador, que ele não vai se julgar, ele não tem um poder decisório, como o árbitro tem. O que ele vai fazer é sentar com as partes e tentar fazer um acordo entre as partes mesmo. Ele não pode opor ou opinar como conciliador. O conciliador ele pode dar sugestão, é, conduzir aquela audiência de conciliação. O mediador não. O mediador vai tentar as próprias partes entrar um próprio acordo. Então, meio que as próprias partes decidem como que vai ser esse julgamento, como vai ser o acordo. Então, é um momento de conversar, sentar e conversar. Sim, certo. Bom, nosso convidado já entrou, né? O doutor Marcelo Cristiano. Mas antes disso, gostaria de estar perguntando para o senhor como que está sendo a atuação aqui em Maringá, né? A atuação aqui em Maringá, ela está, vamos dizer assim, que ela já está andando, engatinhando, Não mas só em ela está com Maringá, né?
Mas já temos bastante entendimento junto com a OAB, junto com o Tribunal de Justiça, junto com os cartórios, principalmente, que tem diversas resoluções, diversas leis aí que estão apoiando a arbitragem, comissões de ética da OAB também estão impulsionando questões para arbitragem, para resolver conflitos que não valeria a pena ser julgado pelo Poder Judiciário, até mesmo por causa da demora e também pela taxa alta, que fica um pouco onerosa aí pelas partes. E hoje sabemos que tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido resolver essa questão, mais rápido o advogado vai receber os honorários e as partes vai receber a ação aí, que seja danos morais ou ali ou em forma de acordo, numa mediação, ou dentro de uma própria condenação dentro da arbitragem. Então, é algo ali que é bem mais célere, bem mais de um cunho mais rápido ali do que o próprio poder judiciário hoje. Certo. Bom, nosso convidado, não sei se ele está disponível agora para a gente estar iniciando. Gente, meu olho está vermelho, muito calor que está fazendo em Maringá. Meu Deus, eu acho que no Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro tá. Marcelo, dá um feedback aí pra gente no chat, fazendo favor. E sobre as custas, doutor Rafael? Como funciona? Referente às custas, temos tabelas específicas para cada área. Então, vai ter uma tabela ali de mediação, uma tabela para conciliação, uma tabela para arbitragem. Também temos uma tabela específica para regularização de imóveis, como adjudicação, inventários, capião, transição. Então, vamos ter uma tabela específica para cada determinado litígio, cada determinada área. Então, tem tudo certinho no site e é bem explicativo. E as áreas, assim, de atuação? Tem empresarial, né? Tem imobiliária, inclusive inventários, né? Bastante. Divórcio também. Fale um pouco sobre essas áreas, assim, que podem estar entrando na arbitragem. Tem dúvidas de muitas pessoas, né? Sim, principalmente algumas questões novas que estão chegando agora dentro. Não é nova, já é questão antiga. Eu acho que o TJM e a Câmara é uma das primeiras câmaras que fazem regularização de imóveis dentro da arbitragem. Ela pode, é um direito disponível. Todos os direitos disponíveis que pode ser transacionado podem ir pela arbitragem, como uso capião, inventários, disputa de terras, e principalmente o divórcio, não o divórcio em si, porque ela já passa um direito indisponível, mas todo direito disponível tem o direito disponível que dá para transacionar. Por exemplo, o divórcio ele não pode ser transacionado, mas a divisão de bens e a separação de bens enfim, pode ser transacionado. Então, ela pode ser levada para arbitragem. Então, tem bastante casos envolvendo divórcio, a separação de bens em si. Só não pode ser levado a questões de pensão de menor de idade, não pode ser resolvido questões de menores de idade, e nem com problemas incapazes, essas coisas. Certo. Mas tem uma coisa que vale ressaltar. Ela não pode ser arbitrada, mas pode ser mediada. Então, uma questão de pensão de envolvendo menor de idade ou pensão de separação, pode ser levado para uma mediação e, posteriormente, esse acordo deverá ser homologado por um juiz togado. Então, tem que levar para fora e fazer a homologação lá para ter um título executivo judicial. E não pelo árbitro, conforme o rito seria, posteriormente, ali, de um acordo da mediação. E a sua formação, doutor Rafael? Você é formado que tem algum trabalho paralelo? Eu sou formado em Ciências Políticas pela UEM, a Universidade Estadual daqui de Maringá, e atuo só com arbitragem e mediação. Sim. Então, em breve, o doutor Marcelo Cristiano, ele é CEO
e diretor-geral da Arpix. Ele vai falar um pouco sobre compliance, inclusive compliance na arbitragem, né? Arbitragem e mediação. Né? Nós também criamos nós criamos, né, doutor Rafael, ontem. A primeira comissão de ética. Foi, inclusive, a live, né? A reunião com o grupo da comissão de ética da CAMB, né? Inclusive, o doutor Marcelo Cristiano, ele é presidente regional da CAMB de Araraquara, né? Em breve teremos uma live com o doutor Humberto, que é lá semana passada, mas só que deu errado, não deu certo. Não deu semana passada, né? E estaremos remarcando essa live com o doutor Humberto, né, que foi desmarcado. E ele é muito bom, assim, para explicar muita coisa, vai abrir a mente de muitas pessoas, né? Ele traz um conteúdo muito relevante. Bom, tem muitas pessoas que têm dúvida, doutor Rafael, em relação ao inventário na arbitragem. Como que funciona? O procedimento de inventário é um pouco diferente do extrajudicial, que normalmente é feito pelo cartório. Dentro da arbitragem, vai munir todos os documentos como se fosse realmente um processo judicial. Então, vai certidões, vai ser notificado, vai ser notificado as partes, vai ser notificado os herdeiros. Se todo mundo estiver concordando, pode ser feito pela arbitragem. Faz um compromisso de arbitragem, que é o contrato, vamos ter assim, um contrato antes do procedimento de arbitragem, que vai conduzir as regras, o que pode, o que não pode, o que vai ser colocado. Então, dentro desse documento, como se fosse uma petição inicial, onde que vai dar o poder para o árbitro tá julgando essa questão, independente se tem um litígio ali de família ou não. E todos os documentos, em vez de ir para o cartório, a sentença ela é enviada diretamente ao registro de imóveis para fazer o assentamento e a averbação. Então, é um procedimento pouco complicado ainda de fazer. Ele não é muito rápido, mas pela obrigação da própria Lei 9.307, o árbitro tem até 3 meses para prolar essas sentenças. Tem 3 meses para pular a sentença e fazer o despacho da sentença. Então é bem rápido, né? Sem falar Ele também em um inventário que pegamos, né? Um dia desses, que estava na Justiça Comum, aí, acho que na capital, né, de São Paulo, ou interior de São Paulo, eu acho que interior de São Paulo. São José dos Campos. Pessoal, meu Deus, estava há 16 anos e nós conseguimos fazer aí, né, na arbitragem em 3 meses. Menos de 3 meses. Jogamos 3 meses, né, para ficar mais redondinho. Quase 3 meses. Menos de 3 meses conseguimos, né? Então, enfim. Nosso convidado está pronto. Já vou mandar, então. Obrigada, doutor Rafael, pela introdução aí da nossa câmera, né? Explicando um pouco sobre a CAMB. Em breve, pessoal, teremos mais lives também com outros, né? É uma série de lives mostrando um pouco do trabalho de cada árbitro da nossa câmera, né? Claro, os que querem mostrar, né? Participar, né? Mostrando ali a área de atuação, a sua formação, né? Como pode estar atuando na arbitragem, né? Como funciona em cada região a CAMB, né? Ali. E as equipes, né? Como estão atuando. O doutor Marcelo. O doutor Marcelo Cristiano. Nossa. Olá, doutor. Doutor, boa noite. Doutor Marcelo, boa noite.
É um prazer tê-lo aqui conosco nessa live, a primeira live aqui da Cambi, né? E ele, né, pessoal, que é CEO e diretor-geral da Arbix, né? E presidente regional da Cambi, né? Em Araraquara, né? Em São Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E o tema é sobre compliance, né? E na arbitragem, né? Na mediação também. E me fala um pouco sobre o senhor, né? Como é a sua atuação, sua formação, como, como que está, né, a Cambi aí em Araraquara? Eu que agradeço o convite, né, a pertença à própria Cambi e o convite para essa primeira live que eu estou participando. Agradeço o Rafael, o doutor Rafael, a doutora Bruna, que é a cabeça, né, dessa Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil, que já não é do Brasil só, já é internacional. Mas é no Brasil, mas já tem esse caráter internacional que é próprio da arbitragem, que teve essa questão da internacionalidade da arbitragem vem da internacionalidade. Isso é um ponto interessante, como o doutor falou agora há pouco, né? Começou mesmo do topo para baixo, né? A arbitragem tem essa característica, inclusive. Bom, a minha história é a seguinte, a minha história profissional, um breve resumo. Eu fiz o curso de Direito pela Universidade de Araraquara, Uniara, no período de 2003 a 2007, né? Colei grau no mês de janeiro de 2008, subsequente ao encerramento da faculdade, quando assino um livro lá, do bacharel, né? Então, a partir daí, bacharel. No mesmo ano de 2008, eu fiz um curso extensivo em Direito Canônico Matrimonial, né? A convite do cônego doutor Luiz Celso, que estava na reunião do conselho, junto com o então bispo Dom Paulo Sérgio Machado, que era o então bispo da diocese, e eu fiz esse curso. Então, eu sou um dos poucos habilitados na diocese para esse curso para situações canônicas dentro da diocese, dentro da Igreja Católica, né? Aí, é interessante que de 2005 para frente, meu terceiro ano de Direito para frente, comecei a dar aulas particulares para outros alunos de Direito, né? Ali eu fazia aulinhas particulares na casa do aluno, né? Os alunos em casa. Isso foi desde o meu terceiro ano de Direito, continua após o meu bacharelado, e isso foi até 2010. Né? E em 2010, eu ingressei no Tribunal de Justiça Desportiva, até então da Liga Araraquarense de Futebol. Né? Segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, cada liga, cada entidade de administração do desporto, a Liga, a Federação Paulista, a Confederação Brasileira de Futebol e de outras modalidades, pode ter seus tribunais. E eu comecei como mero auditor em 2010 desse tribunal. Eu lembro até hoje que a primeira audiência minha, porque tem a comissão, que é a primeira instância, depois tem o pleno, que é a segunda instância. Então, me colocaram na comissão. Naquele dia, a audiência foi numa cidade aqui do lado, Américo Brasilense, e eu lembro, como se fosse hoje, me colocaram de paraquedas para presidir aquela sessão. E foi no anexo do ginásio lá de América, foi feito. Né? Eu lembro mais ou menos da turma que estava lá, né, e conduzimos. E eu tenho contato com o Li até hoje, de Américo Brasilense, nem lembro desse fenômeno. Lembro que eu comi, depois eu comi uma coxinha estragada e passei mal no dia seguinte. Eu nunca mais esqueci esse detalhe. E aí, isso foi em 2010. Aí, 2011, né, quando mudou, né, eu lembro que teve aquela saída, foi eleita a Dilma, saiu o Lula, entrou a Dilma, né, e foi o ano que nós formalizamos o Tribunal de Justiça Esportiva da Liga, porque até então não era formalizado, era um formato de comissionamento ainda, né. Aí eu formalizei, criei o CNPJ até do tribunal, deixei ele totalmente desmembrado da Liga, porque aí podemos julgar também de outras, poderíamos julgar de outras ligas, inclusive da Prefeitura de América, mas para frente começamos a fazer.
Então, 2011 foi o ano que marcou a minha consolidação no TJD, que é um tribunal punitivo, né? É muito semelhante ao penal, ao direito penal. Só que em vez do atleta infrator ser preso, ele acaba sendo, vamos assim dizer, condenado em dias ou em partidas. Dias sem jogar ou em partidas, ou acaba sendo abolido da modalidade esportiva, né? Então, isso é um pouco do direito esportivo. Aí, em 2012, eu comecei a trabalhar com a gestão de contratos propriamente dita. Né? 2012 para frente, deu uma outra virada. Então, 2012 para frente, eu comecei a trabalhar na gestão de contratos. Só que é interessante que desde 2008, ou seja, depois que terminei a faculdade, eu sempre tinha o hábito, eu sempre gostei de fazer estatutos. Tanto que a primeira associação que eu fiz, o estatuto que eu fiz foi em 2008, depois outro em 2010, que é a Associação do Bairro, que eu sou presidente até hoje. Então, aí eu já tive essa questão de normativos, eu sempre gostei de fazer. Além da parte de ensino, sempre gostei de trabalhar com isso. E retornando um pouco, retroagindo mais atrás, que vou lembrando no fluxo de consciência, em 2005, mesmo ano de 2004, antes do começo das aulas particulares, eu fiz parte do Juizado Especial Civil, fui conciliador nos anos de 2004 e 2005 até 2007. Eu fiz várias audiências conciliador do Juizado Especial Civil. Na época, o aluno baixou discente de direito que podia fazer. Hoje mudou um pouco a regra, porque entra na questão da mediação e tem que ter um curso próprio para atuar dentro dos tribunais. Né? Mas na época não, então já discente, já entrei. Então daí onde que eu tive? Eu sempre figurei na figura do centro. Né? Eu sempre atuei como entre as partes, tanto no juizado, depois no tribunal desportivo, né? E assim foi indo. Né? E aí eu fui montando os estatutos dessas entidades, 2008, 2010. 2010 eu comecei a gerir contratos. A gestão de contratos que eu sempre procurei fazer foi de forma neutra e imparcial, ainda que houvesse o demandante, contratante comigo, mas sempre procurei pautar pelo centro. E aí eu fui seguindo, né, até os dias atuais, só que a diferença é que em 2018, quando eu estava na CPFL, que eu entrei uma função lá na CPFL, nem era ligado ao direito, era área comercial, mas eu passei a ter um contato maior com o compliance. E eu vi que o compliance, muito aquilo que era o compliance, depois a gente vou falando sobre isso, era aquilo que eu já estava fazendo um pouco já. Então, só fui aplicando a realidade. Então, 2020, 2020 do conto, que foi o ano da pandemia, ficou tudo muito parado. Mas 2021, 2022, mais precisamente, já comecei a usar mais a figura do compliance. Então, essa foi minha breve história. Breve história, né, profissional, para chegar ao compliance, certo. E, então, o que seria o compliance? Assim, que as pessoas estão com muita dúvida, o que é isso, né? O compliance... A origem também do compliance. O compliance, ele tem uma origem, é um termo em inglês, termo americano, que vem de to comply, ou seja, estar de acordo com. Compliance estar de acordo, ou seja, são as normas e as ações dentro da empresa que têm que estar de acordo com a legislação, com a Constituição Federal, com a legislação pátria, Código Civil e com as próprias normas internas da empresa, como o regimento interno, estatuto, contrato social, código de ética e conduta, né, entre outras normas da empresa. Então, o compliance estar de acordo com é fazer com que a organização e os seus membros e aqueles com que se relacionam estejam de acordo com essas normativas, quer normativas externas, acima da organização, Constituição, leis, como as normas internas. Compliance é estar de fato de acordo com. Essa é uma pergunta. E quando ocorre algum caso assim de, por exemplo, Caixa 2, ou até mesmo uma questão de corrupção dentro da empresa?
A origem do compliance, o termo compliance começou a ser usado justamente por conta das situações de corrupção, lavagem de dinheiro. E nem sempre é fácil descobrir uma situação de lavagem, né? Porque tem muita coisa por trás, às vezes tem que investigar a fundo, e não é simples. Mas nos Estados Unidos começou surgindo leis, inclusive jurisprudência anticorrupção, e as empresas foram sendo obrigadas a implementar dispositivos para poder combater esse tipo de corrupção, né? Por exemplo, né? Às vezes tinha gestor que se comuniava, né, com o fornecedor, né, para fazer um superávit no valor do serviço ou da mercadoria, para ele tirar a porcentagem dele por fora. Isso é um exemplo. Né? Ou mesmo funcionário que está desviando alguma verba ou fazendo apropriação indébita dentro da empresa ou pequenos furtos. Né? Então, o compliance ele veio para poder corrigir e verificar esse tipo de situação para uma coisa que a gente chama dentro do compliance, gestão de risco. Né? Fazer com que reduza os riscos e os problemas dentro da organização. Eu acho que o marco, realmente, do compliance, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, com certeza, foram as leis anticorrupção para combater esse tipo de situação dentro da organização, dentro da empresa. Sim. E o compliance, ele vale para quem? O compliance, eu costumo falar que ele atinge basicamente 4 figuras dentro da empresa. Né? É o fornecedor de mercadorias, quando eu falo fornecedor, eu digo sempre um produto físico, que fornece qualquer bem físico, qualquer produto, qualquer mercadoria para essa organização, para essa empresa. Primeiro, fornecedor. Segundo, prestador de serviço, aquele que presta serviço, o eventualista. Pode ser a pessoa da limpeza, que presta um serviço de uma vez por semana naquela limpeza, pode ser da manutenção elétrica, pode ser de instalação de gesso, de instalação de hidráulica, né? O próprio pedreiro, que é um prestador de serviço, que não é funcionário, que está ali temporariamente ou eventualmente trabalhando ali naquela organização ou naquela empresa. Aí depois vem o terceiro elemento, que é tão importante quanto, que é o cliente. O cliente também é agente do compliance. E o compliance pega muito pesado, principalmente nos clientes bancos. Pode ver que tem algumas operações bancárias, e eu sei porque eu trabalho na gestão de empresa que ainda está em fase de aporte, de implementação ainda. Qualquer operação que esteja um pouco acima ou fora do normal cai no compliance, o sistema detecta uma operação anormal, vai para a verificação do compliance, que pode aprovar ou não, bloquear ou não aquela operação. Então, o compliance que é para poder evitar uma situação de corrupção, de lavagem. Então, esse tipo de situação é uma das ações do compliance, barrar uma situação de movimentação de cliente. E o quarto ponto, a quarta coluna de ação, é o próprio funcionário, aquele que é o CLT, que realmente é registrado dentro da empresa. Eu poderia elencar um quinto ponto, e aí pode entrar numa outra situação aí, que são os próprios sócios. Quando há 2 ou mais sócios, não vou dizer quando há um sócio, porque os unipessoais vai ter litígio, só se for com ele mesmo. Aí já seria loucura. Mas quando há 2 ou mais sócios, né, realmente aí também o compliance entra para poder dirimir situações éticas entre esses sócios, né? Mas basicamente são os 4 elementos, e a figura do sócio coloca um pouco à parte, porque ela pode entrar um pouco também na esfera da arbitragem, quando a cláusula arbitral dentro do contrato social. Né? Sério. Pode falar, doutor. Tem mais uma pergunta. No caso, o blockchain, ele não diminuiria esses riscos? Deve ser uma plataforma toda criptografada? Assim, o blockchain, na verdade, né, ele é um mecanismo de segurança, né? Óbvio.
né, que vai ser usado cada vez mais, haja vista que já está vindo a figura do DREX, né, que é o real digital, que é o blockchain, para poder, inclusive, dar segurança em transações como escrituras de imóveis, só que sempre vai haver a figura do mediador para poder levantar os documentos, para fazer as verificações, para poder estar consolidando ali. Também vale ressaltar, no caso de falsificação de assinatura, o árbitro fica competente de analisar. Então, ele pode julgar essa questão de falsificação de assinatura também. É interessante que, né, agora com a assinatura digital, com os blockchains, né, e essa questão não vai ficar muito a cargo nosso, né? Realmente a blockchain, né, o próprio DEX vai assegurar a operação, né? Ao passo que ainda muitas coisas ainda são feitas no papel, né? É até interessante esse fato aí, porque muitas coisas que, até uma crítica, né, que são feitas no digital, as audiências, os processos, todos na nuvem, né, como se diz, eu acho que sempre tinha que ter uma segunda via, né? Isso a gente tinha muito lá na CPFL, que é sempre o plano B, plano C. Eu tinha que ter uma forma de estar impresso, tem uma outra coisa, porque se der um pau, e às vezes acontece, de ficar fora do ar, você não consegue consultar o processo ou determinado ato jurídico. Só fazer uma pontuação, né? Que é muito bom a tecnologia, o blockchain, o armazenamento de processos em nuvem, só que você tem que ter o plano B para armazenar, para ter a garantia daquilo lá, caso alguma falha sistêmica, que infelizmente é muito comum de acontecer. Sim. Pode prosseguir. Pode. Certo. Uhum. E o compliance, a relação do compliance assim, com a arbitragem e a mediação. Qual a relação do compliance? O compliance tem uma missão, e aí pode ser que eu divirja ou convirja com alguns operadores do compliance, ou gestores de compliance, porque o compliance ele vai implementar a norma, né? Vai ajudar a colaborar na implementação das normas da empresa, do código de ética e tal. E dentro do código de ética, dentro do regime interno, dentro das outras demais normas da empresa, o compliance ele tem por objetivo prever a redução de risco da empresa. O compliance ele existe para isso, para diminuir os problemas da empresa, para evitar atos de corrupção, para evitar perdas financeiras, né, e evitar outros riscos, né, inclusive do ponto de vista da seara criminal, ou de demandas cíveis. Né? Você pode, a ideia é reduzir, né, ou pelo menos tratar essas demandas que iriam para o judiciário de outra forma. E uma das formas que o compliance tem obrigação de fazer com certeza absoluta é prever no próprio contrato social, no estatuto da entidade ou da sociedade anônima, fazer com que preveja também no código de ética, no regime interno, a cláusula de mediação e arbitragem. Isso tinha que ser uma obrigação em todas as empresas, todas as associações, todas as fundações, organizações religiosas, igrejas, todas mesmo, inclusive as MEIs, que ainda que não tenham um contrato social, é um requerimento automático na Receita Federal que se constitui a MEI, mas a MEI ela pode ter o código de ética e o regimento interno, com a cláusula arbitral. Então, isso é a função do compliance, né? Colocar as normas adequadas para a realidade de cada empresa, de cada organização, é claro, porque elas variam, né? Então, não adianta você pegar um modelo de código na internet e implementar a empresa. Você tem que ter um audit de compliance para poder analisar a realidade e, dentre os artigos, dentre as normas, prever a cláusula de mediação e arbitragem, porque é uma cláusula importante que, em eventuais litígios civis de direito patrimonial disponível, vai ser resolvido dentro da arbitragem e da mediação e fora do judiciário. Ou seja, diminui o risco, melhora a qualidade da resolução do problema, né? E além do tempo, né? Se ganha muito tempo. Se cai no judiciário, uma situação fica anos a fio. A arbitragem é 6 meses, no máximo, para resolver. Tem casos que se pode resolver em menos de uma semana, como vários casos que a CAMB resolveu e vem resolvendo, né? Então,
A função da arbitragem, do compliance, é implementar, uma das funções é implementar a mediação e arbitragem para reduzir riscos, diminuir prejuízos e eficiência de tempo. Tempo é dinheiro, time is money. É isso. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a única questão que é obrigatória pelo cláusula arbitral é questão marcante. Entre navios, transporte marítimo. Que é a grande ETCI. A Lei 9.307 de 96, que é a Lei da Arbitragem, né, que na verdade ela é antiga, é um instituto antigo. Aliás, diga-se de passagem que a arbitragem, o Instituto da Arbitragem, né, ela começou desde a igreja. Eram os tribunais eclesiásticos, eram os padres e os bispos que eram os árbitros para resolver litígios entre duas ou mais partes. Né? Então começou a arbitragem moderna, vem daí. Sim, a arbitragem no Brasil começou em 1823, com a independência do Brasil. Sim. Muita gente não sabe disso. Nem sonho. A questão do tribunal, como o senhor citou na igreja, né, questões voltadas à igreja, mas tem um tribunal eclesiástico para julgar essas questões dos padres, conduta, essas coisas. Exato. O Antônio Glicélcio, esse da sessão de ontem, na primeira sessão da Comissão de Ética e Disciplina, né, ele é o juiz, né, um dos juízes do Tribunal Eclesiástico que faz julgamentos internos, tanto das nulidades matrimoniais, que envolve os casais, se esse casamento é válido ou não, né? Se ele ocorreu de fato ou não, bem como também ele faz o julgamento de infrações, né, ocorridas por clérigos, diáconos, padres, bispos, e até de leigos, né? Os leigos podem ser julgados quando cometem uma infração canônica contra o que está previsto no Código de Direito Canônico, que também é um código, deixa de ser um código penal, mas um penal eclesiástico, né? Que tem, inclusive, o Código de Direito Canônico, Codex Iuris Canonis, o original correto é em latim, né? Essa das versões locais, mas o original sempre em latim, que é a referência para os tribunais julgarem as demandas. Lógico que tem outras normativas. O Direito Canônico ele é só um compêndio, né, de normas, um compêndio de normas principais, mas tem fala que na igreja a normativa vem desde o Concílio de Jerusalém, né, que está no Atos dos Apóstolos, até o último concílio, que é o Vaticano II. Então, você analisa, além das normas do Código de Direito Canônico, também se analisa toda a normativa da igreja, né, que está na Sagrada Escritura, nos concílios, no magistério da igreja, na própria tradição apostólica. Então, é coisa muito mais complexa, inclusive. Eu acho que, até uma vez, eu estava no 5º ano de Direito, né, o professor Rui Ribeiro Magalhães, que infelizmente é falecido, mas ele comenta, a gente conversando sobre hierarquia, sobre normativas, né, ele falou, nossa, mas como a hierarquia, as normas da igreja é pior que os militares, né, porque é muito rígido, é muita coisa, né, e é mesmo, né, porque é milenar, né, então é um instituto milenar. Então tem muito dessa coisa mesmo, né, do peso normativo. É muito interessante. E até um detalhe interessante, que nessa igreja católica romana, que tem as igrejas ortodoxas, cada uma tem o seu direito canônico, as igrejas protestantes, principalmente as tradicionais, como a luterana, a metodista, acho que a presbiteriana também tem seus códigos, só que com outros nomes, mas tem seus códigos canônicos, ou seja, que traduzindo para a realidade do compliance das empresas é o código de conduta e disciplina, ou de ética e conduta, e cada empresa coloca da forma que quiser, mas é o código de ética e conduta, ou ética e disciplina, tanto faz. A OAB, os advogados, por exemplo, eles têm um código de ética. Né? A OAB, se infringe, cai no TED, Tribunal de Ética, que o advogado pode ter a suspensão da carteira ou até a expulsão dos quadros da ordem dos advogados. Mesma coisa nos conselhos de classe, tem conselho de medicina, conselho de contabilidade, farmacêutico, enfermagem, enfim. Qualquer conselho de classe tem o seu código de ética e seu tribunal que julga questões éticas dos profissionais que ali pertencem. E bom, tem alguma coisa para dizer, Rafael? Alguma dúvida? Eu já entendi. Não, pode. Eu já imaginava que compliance era assim, né? E
Era isso. E foi ótimo ter falado sobre isso, né? É dúvida de muitas pessoas. O interessante é que uma das origens do compliance no Brasil, ela vem da figura, muitos aqui já devem saber, outros não, do Ombudsman. Ouviram falar? Ombudsman. Já. O nome americano também, origem americana. A tradução, né? Pé da letra, o homem que fiscaliza a empresa, aquele homem que aquela pessoa responsável por criticar a empresa, né? Que a tradução hoje é ouvidoria. Pode ver. Pelo menos boa parte, especialmente assim, de empresas porte grande, você vai lá no site dos bancos, ou mesmo alguns produtos da Nestlé lá, você vai lá embaixo, lá, o SAC, que você já tem direito do consumidor, para tratar assuntos do comerciais, da mercadoria, e lá embaixo, ouvidoria. Todos eles, principalmente serviços regulamentados, como de telefonia fixa celular, como de energia elétrica, né? Ou de televisão por assinatura, que são regulamentados pela ANEEL, pela Anatel, né? É obrigatório manter a ouvidoria. Não é nem facultativo, é obrigatório. E a ouvidoria faz parte do complexo do compliance, né? Porque e também tem um canal de denúncias. Né? Muitas empresas, eu lembro que a CPFL não tem, né? O canal de denúncia, né, dos funcionários, além da ouvidoria para o cliente, um canal de denúncias para os funcionários, que caía também no compliance. Aí o compliance ia verificar, aí entra uma outra questão da investigação corporativa. Canal de ouvidoria, canal de denúncia, investigação corporativa, gestão de riscos, todas elas culminam para os agentes de compliance, né? O officer compliance, compliance officer, officer compliance, né? Os agentes ou gestores de compliance, né? Aí cada empresa organiza o compliance da forma que ele é melhor, que funciona melhor. O compliance ele deve ser implementado sempre observando, volto a dizer, a realidade da empresa, sócios, tudo isso. Sim. E sobre a comissão de ética? Tem alguma dúvida, Sr. Rafael, sobre o compliance? Não, pode falar, que depois, mais para frente, a gente fala sobre a comissão de ética. Por que você não quis assim, seguir uma carreira jurídica dentro dos tribunais convencionais? Tipo, OAB, questões? Eu, desde que quando eu saí da faculdade, eu não prestei o exame de ordem. Tanto que meu primeiro exame de ordem eu prestei em 2010, quando eram 100 questões. Eu fiz 49, quase passei para segunda em 2010. Passaram 3 anos depois que eu concluí. Aí dei mais um tempo, eu voltei a prestar 2014, foi isso, né? 2014. Aí fui pensando esporadicamente, aí já passava para a segunda fase, mas eu enroscava na segunda fase. E na época eu estava prestando empresarial, né? Mas é aquela história, eu queria mesmo prestar só para ter, aí eu dei uma parada, né? Mas pretendo tão logo fazer, mas assim, não para exercer a advocacia, tanto é que eu realmente não havia um foco, né, na advocacia, porque não é a área que eu quero, é uma área brilhante, de se passagem importante, uma atividade essencial da justiça, a advocacia, é bom frisar isso, mas não está muito no meu foco, no meu cerne, né, a advocacia. Por isso que eu nunca me dediquei exatamente tanto no exame como a questão da advocacia, não é o meu foco hoje. Pode ser que amanhã eu venha dedicar mais o compliance, né? E depois eu vou falar da questão da comissão de ética, só isso já dá trabalho suficiente. Então, se querem meio inviável, né? Difícil conciliar, né? A questão da advocacia. As outras carreiras é via concurso, né? Que tem a defensoria pública, mas talvez você seja advogado antes, procuradoria do Estado, procuradoria do município, né? Magistratura, Ministério Público. Às vezes eu penso, tem a carreira de delegado, né? De investigador, né? Que são carreiras eminentemente jurídicas, né? Mas uma questão do concurso também é aquela questão, depende de dedicação e foco. Não é o meu foco atual. Né? Nesse momento não é o foco. Vou ter que dedicar aquilo que realmente estou fazendo. Porque se começar, faz uma coisa, faz outra coisa, você não faz uma coisa nem outra direito. Né? E é uma das coisas que eu sempre deparei, né? Porque na implementação de certas coisas sempre
vai aparecendo outras coisas que aparentemente são melhores, aparentemente pagam mais, mas é tudo na aparência, na verdade, e são verdadeiras ciladas, né? Tem muita cilada. Então, com os meus quase 40 anos de idade, e esse tempo decorrido de experiência jurídica, né, eu acabei aprendendo e tendo certos cuidados que, inclusive, levam com compliance, né? Essa experiência para as empresas, porque eu já vi muitas situações que eu estando na frente não vou permitir que isso aconteça. Então, isso justifica muito na questão, o foco. Hoje, meu foco é a questão de compliance, gestão de contratos, e a questão da ética e conduta. E hoje é meu foco profissional atual. Pode ser que lá na frente, né, possa exercer as atividades, mas conforme for o andar do carruagem. Mas o foco é isso para poder dedicar da melhor forma possível. Às vezes também a minha pergunta, mas o que você faz, na verdade? Gestão de contratos e compliance. E além de, claro, a arbitragem de mediação que entra já é um desdobramento disso que eu já faço, na verdade. É um desdobramento, por assim dizer. Ela é inspirada... Sobre a comissão de ética, que o pessoal está com dúvida, inclusive uns árbitros que não participaram, né, da reunião, ficaram com dúvidas, né, do que se trataria ali a comissão de ética, né, disciplina, né, e a conduta, né? Eles ficaram com dúvida em relação a isso e como funcionaria. Tipo, é uma comissão de ética da CAMB, né, que nós criamos ontem, né, foi a nossa primeira reunião, inclusive. Isso, pode falar um pouco sobre a comissão, como vai funcionar? A comissão é inspirada justamente numa experiência que eu tive dentro do TJD, das infrações esportivas, da justiça esportiva, dentro do próprio direito esportivo, a Lei Pelé e os códigos de justiça esportiva, ele tem essa inspiração, né? Lógico, aplicadas nas suas devidas situações. A situação esportiva é uma, a situação empresarial é outra, mas a lógica e o formato de processo, basicamente, são os mesmos. Se julga infrações. No direito esportivo, infrações esportivas, dentro do direito contratual, direito empresarial, infrações empresariais, infrações de ética, né? E também no Tribunal Eclesiástico, que julga também questões éticas relativas à organização religiosa. Então, tem essas duas inspirações que é uma inspiração que se aplica nos casos reais de ética e disciplina das empresas e organizações. O problema que se enfrenta muito hoje, principalmente nos casos em que o funcionário, né, ele comete várias infrações na empresa, e o gestor da empresa ele começa a aplicar aquela sequência normal ou lógica de punições que pode culminar na justa causa, que começa pela advertência verbal, a advertência escrita, suspensão, suspensões, até chegar no desfecho da justa causa, né? Só que o gestor da empresa, né, o chefe, o imediato, o supervisor, o gerente, o diretor, ou o próprio dono, ou até o jurídico da empresa, eles têm lado. Eles têm lado. E tá certo, tem que ter o lado deles mesmo, tem que defender a empresa, o ganha-pão, o lucro da empresa. Mais do que certo isso. É normal isso. Só que às vezes pode acontecer que um determinado gestor esteja perseguindo o funcionário e seja o contrário. Então, o que acontece? Chega muitas vezes uma justa causa, quando é aplicado por um gestor que não tenha imparcialidade, né, e vai chegar lá no judiciário, na justiça trabalhista, e essa justa causa vai ser revertida. E boa parte das vezes são revertidas mesmo, nulas, pleno direito. E aí a empresa tem que pagar uma indenização sobre essa justa causa, assim dizer. Entende? E aí as coisas vão mais longe. A comissão de ética e disciplina seria uma terceira função, além da mediação e arbitragem, né? Que elas têm as suas situações específicas. Então tem o mediador, o árbitro e o auditor. Seria um terceiro elemento que é a exclusividade da CAMB. Aliás, é a única Câmara Arbitral do Brasil, não sei da América Latina, do Brasil, que tem esse terceiro elemento, esse terceiro serviço, essa terceira figura, o auditor, que é
é o auditor da Comissão de Ética e Disciplina, né, que tem a função de verificar de forma imparcial e neutra essa situação para garantir que realmente nem a empresa e nem o outro lado, o funcionário, né, ou as partes litigantes não saem prejudicadas, que hajam sim essa justiça e que essa decisão não seja revertida ou fique mais difícil de ser revertida no judiciário, porque há uma ordem independente, autônomo e imparcial para tratar disso. Então a Comissão de Ética e Disciplina, ela já é um desdobramento. Muitas empresas que têm compliance não têm essa comissão. Às vezes é o próprio agente do compliance, um outro gestor de empresa que estava fazendo as punições da empresa, e é errado, porque tem que ter um órgão que faça esse tipo de trabalho, de preferência colegiado, pelo menos 3, 5 auditores, para que se evite o erro e a injustiça, né? E para que dá, inclusive, garantias para a própria empresa se consolidar. Hoje, uma empresa que tem compliance numa comissão de ética, ela é muito melhor que uma empresa que não tem. Simples assim, porque é uma empresa que passa solidez no mercado, mas que é uma empresa séria, que não é uma zorra, que é uma organização que funciona dentro da lei, de forma correta. Isso faz um baita diferencial. E esse diferencial só a Cambi tem para associar tanto no compliance como nas empresas, né? E lembrando, a Comissão de Ética e Disciplina dentro da Cambi, ela é a de intra, ou seja, para julgar situações internas de árbitros, mediadores e outras situações internas dentro da Cambi, ou seja, uma comissão para a própria Cambi, mas também uma comissão para as demais empresas e organizações que queiram aderir. E para aderir é simples, é só falar com a diretoria geral, com a presidência da Câmara, você faz a adesão e faz a manutenção para manter a sua empresa com uma comissão de ética ativa para qualquer eventualidade que a empresa tenha. Ou seja, até uma segurança para a empresa imparcial e neutra, para a empresa, instituto, associação, igreja, seja lá quem for, tem algo plus, algo a mais realmente que faz toda a diferença. Sim. Não, isso daí como se a Câmara é imparcial e vai ser imparcial até mesmo com os próprios árbitros, até mesmo com os próprios associados da Câmara. Então, isso é de praxe mesmo. Isso é fundamental. Toda essa imparcialidade, tanto dos árbitros individualmente, né, como da própria Câmara, é a transmissão de segurança e seriedade para o mercado, para as organizações e empresas em geral, né? Volto a dizer, é um plus, é algo, né, que é aparentemente facultativo. A empresa, a lei não obriga que a empresa tenha compliance e a comissão. Não tem lei que obriga, por enquanto. Mas é algo facultativo, mas necessário. Não é obrigatório por vias legais, mas é necessário e fundamental. Se não tiver, não vai pegar licitações lá fora, vai ficando cada vez mais fora do mercado, desatualizado. Qualquer problema que tiver, vai aumentar esse problema. Na verdade, nós estamos implementando para reduzir problemas e, é claro, prejuízo. Hoje, uma empresa, enquanto menos prejuízo tiver, é melhor. Ainda mais na situação do mercado hoje instável que nós temos. Se você não tem uma segurança, os mecanismos necessários, a tendência da empresa ter mais prejuízo e, inclusive, quebrar são muito altas. Hoje nós estamos trabalhando em cima de areia movediça. O mercado, hoje, no Brasil, no mundo todo, mas Brasil, América Latina, é um mercado movediço. Você sabe que é o dia de amanhã. Empresário, a realidade empresária, dia a dia não é fácil, é difícil. Então, por isso que o empresário, as empresas têm que ter mecanismos fortes para reduzir, volto a dizer, riscos, prejuízos, para, né, o bem de toda a organização, até por proteção para todo mundo, né, para a empresa, para o funcionário, para o prestador, para o cliente, né. Eu prefiro contratar uma empresa, comprar numa empresa, ou até mesmo trabalhar numa empresa que tenha toda essa normativa do que uma empresa que não tem. Uma empresa que não tem é uma empresa, no mínimo, bagunçada, com tendência de problema sério. Sim, isso o importante é prevenir, né? Porque a gente não sabe realmente o dia de amanhã, né? Sim.
E acontece, o pessoal, não vai dar nada, eu contratei aquele funcionário, aquele parente, amigão, é esse que vai dar problema lá na frente. Certo. É esse, e os graves aí. Pessoal, a live caiu aqui, mas estaremos chamando novamente para as considerações finais, né? Não podemos deixar as considerações finais. Chamei novamente. Olá, doutor Haddad, um prazer tê-lo aqui conosco. Doutor Marcelo. Obrigada. Prazer tê-lo aqui conosco na live. Então, a live caiu, estranho. Doutor Rafael, mais que o doutor Marcelo. Eu acredito que seja porque tem horário, né? 1 hora só de live, e aí acaba acontecendo, né? Isso aí. Vamos esperar o doutor entrar novamente, para a gente estar dando continuidade. Manda uma mensagem para ele. Doutor Haddad, presente na live. Sou sua fã. Rafael também. Inclusive, se um dia for possível, uma live falando sobre a monarquia, seria muito, muito bom ter a sua presença. Um abraço, doutor Haddad. O André também, que é árbitro. O André, que ele que é árbitro, né, da nossa Câmara lá em Araraquara, da equipe do doutor Marcelo, né, do interior de São Paulo, em Araraquara. O doutor Marcelo, que é CEO e diretor-geral da Arbix, presidente regional da CAMB em Araraquara. Será um grande prazer para nós, doutor Haddad, tê-lo conosco. Somos muito fãs. Nossa Senhora. Da Jamalim. Inclusive, temos que marcar de nos encontrar, né? De nos encontrarmos aí, conversar um pouco sobre o movimento monárquico, né? O doutor Marcelo Cristiano. Ele já vai. Ele falou que vai? Uhum. Nossa, que calor que tá em Maringá, né? Meu Deus. Olha só, os meus olhos estão até vermelhos de tanto calor. Tem ar-condicionado que tá dando jeito. Doutor Marcelo entrou? Ainda não. Convidei. Pode aceitar o convite, doutor Marcelo. Então, a live deu um probleminha, né? Porque eu acredito que esteja programado apenas para 1 hora ou 45 minutos. Né? Mas vamos dando continuidade. Se quiser ir já para as considerações finais, para a gente complementar no vídeo, né? Estaremos, lembrando que estaremos deixando, desculpa interromper,
Lembrando que estaremos deixando disponível essa live no canal do YouTube e aqui no Instagram. Ótimo, ótimo. Até me fala, se for possível, compartilhar também no Facebook, né? Deixar nas 3 plataformas, né? Seria interessante porque tem muita gente que ainda usa bastante o Face, né? Eu queria, na verdade, ir para as considerações finais, né? Para encerrar, acho que essa live só seria mais para encerramento, e falar da Arbix, né? Que a Arbix, que é uma empresa nova de consultoria e assessoria empresarial para gestão de contratos e compliance. O próprio nome diz, Arbix, que vem da arbitragem, ou seja, da implementação da arbitragem, e o X, né? É para seguir a tendência da modernidade da tecnologia. Então, por isso, Arbix, que foi até uma ideia de uma parceira de negócios, a Gabi, que trabalha com uma equipe maravilhosa lá em Americana, da qual eu estou junto, trabalhando com eles, né? Então, que surgiu essa ideia, e a Arbix, junto com a Cambi, tem essa finalidade de implementação de uma mediação arbitragem para que as empresas possam ter essa segurança, essa garantia, né, dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Então, a Arbix tem a finalidade de reduzir realmente risco, reduzir problemas, reduzir prejuízos para que as empresas tenham uma melhor situação, uma melhor condução, né? Basicamente isso daí, né? É melhor uma empresa ter umas normas com mediação e arbitragem, que se tiver algum problema cai na mediação e arbitragem que resolve de forma rápida, do que cair no judiciário da vida, né? Então a Arbix tem essa função de implementar normas, né, que ajudem na vida da empresa, ajudem o mercado, ajudem a coisa funcionar e não atrapalhar a vida tanto do empreendedor como a vida do trabalhador, do prestador, para poder fazer com que haja harmonia, né? Haja o bom direito, né? Fumus boni iuris, que a gente chama a fumaça do bom direito, é a função da Arbix, que é uma parceira essencial da Cambi. Eu vou dizer, a Cambi, a Arbix, eu digo que é a cabeça de implementação, e a Cambi é a cabeça de execução. Um implementa, o outro executa. Então, a Arbix, ela cuida das normas da empresa, investigação corporativa, gestão de riscos e outras coisas, e quando há um litígio, algum problema, aí é onde entra efetivamente a Cambi. Lembrando, né, é importante ressaltar, né, que a doutora Bruna, além de em equiparência, na equivalência aos tribunais de justiça esportiva, né, o vice-presidente, né, também tem a figura da Corregedoria Geral. Então, a Bruna, extensivamente, ela acaba sendo vamos dizer, a fiscal dos árbitros, mediadores, dos próprios auditores da Comissão de Ética e Disciplina, né? Para que sempre haja uma regulação, ou seja, a coisa não pode ser de qualquer forma, né? Inclusive, recentemente, né, nós estamos tomando as devidas cautelas, né? Porque o gestor de contratos, o gestor de contratos e compliance da Arbix, e o próprio auditor, árbitro, mediador da Cambi, ele não pode exercer certas funções, certas coisas, para que não haja incompatibilidade, né? Eu tive uma experiência numa câmara arbitral, não vou dizer o nome, em que os advogados entravam como árbitros e utilizavam disso para fazer captação de clientes. Isso daí já era um problema terrível. Perde a imparcialidade a Câmara e o próprio árbitro e gera um problema ético na OAB, né? Então, isso é um dos problemas, né? Então, outra questão, o árbitro mediador ele não pode ficar em compliance, ele trabalha muito nisso, né? O compliance ele não pode sair embalado, exemplo, por aí, saindo quase pelado para a rua, dando escândalo, coisas do gênero, porque isso daí vai impactar extremamente negativamente, porque o árbitro, o mediador, o auditor, o gestor de contratos, de compliance, ele tem que ser um exemplo, né?
E agir fora da... Porque justamente a gente vai corrigir a conduta dos outros, né? Se a gente tiver uma conduta exemplar, qual a moral, qual a ética que a gente vai ter para ajudar isso? Né? E o árbitro, a figura do árbitro é uma figura de confiança, uma figura que dá o exemplo, tem que ser uma figura exemplar e que tenha, além do conhecimento, que seja uma figura exemplar. Então, é essa consideração que é necessário fazer, né? Lógico, todos nós estamos sujeitos às falhas, erramos, só que nós buscamos, mais do que os outros ainda, corrigir eventuais falhas que nós mesmos cometemos, né? Então, nós temos que ser os primeiros a corrigir e ser os primeiros a dar um bom exemplo, né? E isso é o desafio. E até algumas certas profissões, né? O tempo, né? A tendência que o árbitro, o mediador, que já tem um CBO, inclusive, próprio, a tendência que vem só trabalhar com isso. O aumento de demandas é só isso, ou só com compliance, porque a necessidade, né? E as demandas vão aumentando. Enquanto mais o árbitro, o mediador estiver dedicado à Câmara, o gestor de contratos compliance dedicado a esse tipo de gestão, que acaba desenrolando na mediação e arbitragem, é melhor, porque se ele ficar cuidando de outras coisas, ele não vai, de fato, cuidar direito. Não adianta ficar com um pé numa cama e um pé na outra. Ou você está numa só ou está na outra só. É 880, entendeu? Senão acaba interferindo na prestação. Tanto que tem algumas organizações que eu sou secretário de organização, eu já vou me afastar para poder só ficar cuidando do compliance. Não dá para compartilhar das coisas que dá confusão. Você começa a perder imparcialidade, começa a misturar as estações, isso não é bom. Você tem que... nós aqui, é uma autocrítica nossa, cada vez mais nós temos que focar e dedicar a isso, senão não funciona legal. Né? Então, basicamente é isso que queria encerrar, né? E a Arbix, volto a dizer, tem esse DNA de, volto a dizer, implementar normas internas com cláusulas adequadas à realidade da empresa, com cláusulas de mediação e arbitragem para melhorar e evitar problemas, para poder diminuir riscos em eventuais conflitos que normalmente iriam para a justiça e que seriam e devem ser resolvidos por mediação e arbitragem, que é o caminho mais seguro e mais correto, principalmente para a realidade de hoje. Então, queria encerrar com essa questão essa parceria Arbix, que a Arbix está surgindo bem agora, segundo semestre, formalmente surgindo agora, no começo de outubro, né? Por isso essa live agora, né? A Arbix, então, vem com essa veia, né, definitivamente para poder fazer com a arbitragem. Porque existe um problema, né, já estendendo um pouco mais, porque a Câmara de Arbitragem e Mediação não pode fazer captação. E como vai trazer as causas? Tem que divulgar, lógico, por meio de lives como essa, por meio de propagandas normal, de mídia, isso normal. Mas fazer a captação, o árbitro ir na sede da empresa já perde a imparcialidade, e é o que acontece em muitas câmaras de mediação e arbitragem. Então, existir uma empresa como a Arbix, que trabalha com compliance, é a possibilidade de fazer essa captação sem afetar a Câmara. Uma empresa faz a captação, faz a gestão de contratos e compliance de forma mais neutra e imparcial possível, para que lá na frente, se houver algum litígio, aí entra a mediação e a arbitragem, e a própria auditoria de ética e disciplina de ética e conduta. Certo. Doutor Marcelo Cristiano, pessoal que não acompanhou a live que caiu agora há pouco, né? Estamos retomando aqui nessa. Ele é CEO e diretor-geral da Arbix e presidente regional da CAMB em Araraquara. Agradecemos, né, doutor Rafael, a sua presença, a sua participação nessa live, na primeira live da CAMB. Muito obrigada, foi de extrema importância aí, as pessoas não sabem muito, né, sobre compliance, então essa live foi maravilhosa, foi bem explicativa. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Eu que agradeço muito ao convite do Dr. Rafael, da doutora Bruna,
Eu quero agradecer, obviamente, estar passando aqui, a primeira Deus, né, claro, mas a minha mãe, que muito me apoiou e vem apoiando eu durante todo esse tempo, né? E lembrando que a minha primeira educadora foi ela, e a minha inspiração para o direito veio dela. Haja vista que desde os meus 13 anos de idade, estava no meu a sétima série na época, né, que agora mudou para ano, né? Teve essa mudança. Eu já era rato de cartório, sempre gostei de ter esse contato com a burocracia. 13 anos eu mesmo fui atrás de fazer meu CPF. Inclusive, a minha mãe é tão educadora que eu fui alfabetizado em casa, não fui alfabetizado em creche ou escola, não, fui alfabetizado em casa. Tabuada, quem tomava era ela. Então, eu tive essa origem, essa raiz, né? E eu até, obrigado, pessoal da Cocoff aí, muito obrigado pela parabenização. Esse é só um começo ainda, tem muita coisa para fazer, né? Muitas melhorias para implementar, né? Temos dificuldades, problemas a vencer, mas temos a certeza que nós vamos vencer. Todas essas dificuldades, esses problemas que fazem parte, né, da situação. Mas a minha vida foi todo aprendizado. Eu tenho hoje, é bom até lembrar, que hoje nós fazem 35 anos da Constituição de 88. E eu lembro como se fosse hoje o Ulisses Guimarães levantando a Carta Magna naquela sessão da Assembleia Constituinte, 5 de outubro de 88. Eu lembro como se fosse hoje. Não estava vendo aquela televisão de tubo lá, numa outra casa que eu morava aqui próximo. Eu lembro essa realidade. 5 de outubro de 88, eu estava vendo ao vivo a promulgação da Constituição de 88, a qual é a nossa referência, a referência do compliance, a referência da mediação, da arbitragem, né? É uma previsão constitucional, inclusive a mediação e a arbitragem. Então, hoje comemoramos, né, dentro dessa live, esses 35 anos da Constituição de 88. Que eu mais elogio aqui, Marcelo, exemplo na gestão de contato aqui na região. Eu agradeço. Eu costumo dizer que eu sou um pouco duro, né, na gestão de contratos, né? E muitos advogados me chamam para tratar especificamente do acompanhamento desses contratos, né? Já tem algumas parcerias muito legais, muito interessantes, né? Porque o advogado fica na função dele, eu fico na minha, né? Então, são até funções distintas, né? E eu sou bem rigoroso mesmo, né? O pessoal que diz aí, né, até um pouco chato nessa questão, justamente para dirimir problemas, né? Essa é a minha função. Tem que ser. O pessoal também fala, a doutora Bruna é muito chata e tal, mas tem que ser, não adianta, né? Em algumas questões, claro. Lógico. Não todas. Lógico. A gente faz isso porque a gente quer o bem da empresa, a gente quer defender, porque uma empresa funcionando bem, né, vai contratar mais funcionários, vai contratar mais prestadores, mais fornecedores, é uma roda que vai girando, né? Então, nosso objetivo é fazer com que essa roda gire melhor e gire bem, né? É por isso que, e eu volto a falar, até depois a gente pode tratar numa outra live só sobre a gestão de contratos, né? E a gestão de contratos é outra situação que também é uma forma de implementar a mediação e arbitragem. Estou vendo aqui, entrou uma moça chamada Marca, tá, correspondente jurídico. O correspondente jurídico tem uma função muito importante, principalmente nos contratos, para implementar também as cláusulas de mediação e arbitragem para eventuais situações. Inclusive, o correspondente jurídico normalmente é o preposto da empresa. É aquele que vai estar à frente de situações junto ou não junto com o advogado, mas é aquele que vai estar representando a empresa em demandas. Preposto é a figura, é a personificação da empresa. A função do correspondente jurídico é muito importante para auxiliar a própria advocacia, mas também para auxiliar a empresa em soluções extrajudiciais, que é a mediação e arbitragem, né? E é isso que eu falo. Temos que procurar soluções importantes, soluções boas e eficientes, né? Não é só importante e boa, tem que ser eficiência. Estou buscando eficiência, redução de problemas, redução de custos, redução de prejuízos. Por isso que eu bato muito nessa tecla, reduzir prejuízos e reduzir riscos. Essa é a nossa função, por isso que acabamos sendo chato um pouco, tanto na gestão de contratos e compliance, por causa disso. Né? E algo que a pessoa precisa realmente conhecer. Essa live hoje não é uma propaganda só da Câmbio, da Arbix, é muito mais do que isso, é uma utilidade pública. Sim. Uma necessidade. É uma necessidade. E para o mundo jurídico também, para a própria advocacia, para a própria magistratura, para o próprio Ministério Público, é um reforço
dentro da comunidade jurídica, além de passar essa importância para o mundo empresarial, também é um reforço no mundo jurídico. Tem muita gente no mundo jurídico que tem dúvidas, e é normal, porque o operador de direito também não é obrigado a saber tudo, como eu também não sei tudo, evidentemente, nós não sabemos tudo. É por isso que a gente foca numa área para a gente trabalhar bem, desenvolver bem essa área. E também dentro dos fóruns hoje, é obrigado ter pelo menos um juiz que entenda de arbitragem para tomar conta dessas demandas de execuções, cumprimento de sentenças, tutelas, essas questões mais rígidas dentro do próprio Poder Judiciário. Sim, a doutora Bruna, se puder ler aí, eu prefiro que vocês leiam aqui os comentários. Doutor Marcelo, o Kolkoff, né? Isso. Doutor Marcelo, desde 2020, faz a gestão de nossos contratos, desde nossas empresas de Goiás e Distrito Federal. Fiquei sabendo, sempre rigorosos, com muita dedicação, com certeza. Isso aí Sim. eu fiquei sabendo mesmo. Então, justamente. Não é em vão que pegamos para a Cambi, né? Exatamente. Você vê que já tem essas implicações, esses resultados, esses frutos, né? E volto a dizer, ainda estamos só no começo, né? Eu digo que eu ganhei, hoje, se eu fosse implementar a gestão de contratos, como eu tenho hoje, de compliance como tenho hoje, lá, quando saí da faculdade de Direito, seria tão bom como está agora. Esse tempo todo que eu estudei, que eu vivenciei, principalmente vivenciei, de 2008 até 2022, né? Esse tempo todo foi um tempo de amadurecimento, de conhecimento, de estudo, muito importante para a gente chegar na maturidade e na segurança que temos hoje. Hoje temos muita maturidade e segurança para a gente poder atuar da forma correta, né? Eu acho que essa minha ingressão na Cambi, do final do ano passado para o começo desse ano, foi, na verdade, uma virada de chave já para a aplicação de todo esse tempo de aprendizado, de maturação, né? Então, eu acho que a gente é como o vinho, né? Quanto mais tempo vai passando, esse vinho vai ficando melhor. E eu sinto que hoje eu sou muito melhor do que há 10 anos atrás. E daqui 10 anos eu pretendo estar melhor do que estou hoje, né? Mas com maiores conhecimentos, com maior desenvolvimento, com maior maturidade, que é o tempo só que vai fazendo isso. E isso hoje eu tenho para oferecer para as empresas, para as organizações, né? Lógico, apanhei muito, errei muito. São coisas que hoje, daqui para frente, certamente eu vou evitar que essas empresas caiam nesse tipo de problemas, que anteriormente hoje eu sou, não faça isso, porque eu já vi que lá atrás deu errado e já evito que dê errado, que eu faço de tudo para que essa situação não ocorra mais nos atendimentos que a gente faz, nas consultorias, assessorias que a gente faz. Tem mais um comentário aqui, né, a doutora, que aqui não aparece muito para mim. Tá uma claridade aqui. Marcelo é um exemplo na gestão de contratos aqui na região. Isso eu já sei. Nós já sabemos. Lá hoje... embaixo não apareceu ainda para mim aqui. Doutor Rafael, dá uma olhada. Para mim não apareceu. Tá, eu acho que já aparece aqui. Aqui está um clarão por causa da luz aqui embaixo, né? Eu vi, só tá vendo a palavra hoje, doutor Marcelo, cuida de 3 empresas. Tá vindo mais aqui. Nosso, Kolkoff, cafeteria, Kolkoff Buffet, e o nosso novo empreendimento, que é a Avante Travel Agência. É isso aí mesmo. Essa é a parte nova aqui. De fato, é um cliente importante. Tá emergindo aí, né? Enfrentando vários desafios, né? Mas está emergindo bem, né? A parte do buffet do Kolkoff realmente hoje está sendo diferencial aqui na região de Araraquara, né? Araraquara e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, perto de 1 hora de distância de carro aqui de Araraquara, uma cidade chamada Califórnia brasileira. E o empreendimento Avante Travel, que é um novo modelo de turismo, né? Então, até já comentando que vai ter já tem as sedes em Portugal e na Espanha. Quem quiser conhecer a sede, só com o pessoal da Avante Travel para poder fazer o intercâmbio lá com a Cambi de Portugal e da Espanha. Já até isso já temos essa possibilidade, né? Muito doutora legal. Patrícia Helena, seja muito bem-vinda. Hoje, né, conversamos sobre compliance, né, na arbitragem de mediação.
com o Dr. Marcelo, CEO, diretor-geral da Arbix, e presidente estadual da CAMB em Araraquara, São Paulo. De São Paulo. Eu volto a dizer que, você vê, né? Cada um tem sua importância. O correspondente jurídico, que normalmente ele vai figurar como preposto, personificador da empresa, mas também a figura importante, né, e essencial, o advogado. Tanto que nós da CAMB, dentro da própria Arbix, nós defendemos que o advogado seja ativo e participante, porque o advogado é aquele que vai fazer a defesa técnica do cliente empresa, do cliente pessoa física. Então, a figura do advogado é importante. Como a própria Constituição, que hoje aniversaria, é uma função essencial da justiça, tanto da justiça pública, mas também da privada, no caso da CAMB, da mediação de arbitragem e da auditoria de ética e conduta, porque é o advogado da empresa de um lado e o advogado do funcionário, prestador de serviço, ou do sócio do outro lado. Então, a figura do advogado é para garantir, inclusive, a tecnicidade, né, para garantir o bom direito, para garantir que há uma equidade, uma equivalência, o equilíbrio da balança, né, para que um lado não fique esguarnecido, né? Um lado fique, outro não. Então, esse cuidado a gente tem também. Tanto que já fora do ar, um pouco antes da nossa live, já estava conversando com a doutora Bruna, que é justamente o cadastro dos advogados na CAMB, né? É importante porque às vezes vem o demandante ou até mesmo o demandado sem advogado, um está com advogado, outro não está, ou que os dois querem advogado, mas haja necessidade do advogado para a questão da petição, porque a petição técnica é o advogado que vai saber fazer, o cliente não sabe fazer, e a CAMB não pode fazer pelo cliente, pelo demandante, não pode. Tem que ter a figura do advogado. Então, o advogado cadastrado na CAMB, ele vai ter duas funções importantes: entrar nos casos em que o demandante e o demandado não tem advogado e trazer demandas para a CAMB, para justamente o advogado dar uma prestação de serviços até mais adequada, uma solução melhor para o seu cliente. Então, o advogado tem que procurar a melhor solução, a solução da mais rápida. A melhor solução, a solução mais rápida e até mais econômica é a mediação e arbitragem, não tenha dúvida disso. A solução extrajudicial é necessária e fundamental hoje para o direito brasileiro. Não tem mais como ficar demandando a justiça, porque é muito demorado. Voltando a lembrar, acho que vocês comentaram no começo da primeira live, é que mesmo quando há um processo judicial, pode-se implementar a mediação e arbitragem no curso do processo judicial para encerrar esse processo judicial. E os juízes dão graças a Deus quando isso acontece. O judiciário não é bom. Muito processo. O juiz quer se livrar logo dos processos. Tá tudo abarrotado, né? Os processos cíveis são os que mais abarrotam. E eu acho que ainda o Instituto da Mediação e da Arbitragem deveria, pensando de forma lá na frente, começar a obrigar como primeira opção, antes da pessoa entrar na via judicial, obrigatoriamente entrar pela extrajudicial. Isso já Portugal. Porque Portugal dessa maneira. já assim, né? Porque não adianta. Não adianta você... Oi? Pode prosseguir. Porque não adianta, né, você hoje ficar litigando a justiça, o Estado, além de ser inchado, é demorado, lento, né, muito lento. E a lei tem que prever isso daí, que primeiro seja resolvido como na forma extrajudicial, como é em Portugal, como já é feito na arbitragem internacional, tem que ser feito dessa forma, e resolver as questões de forma rápida. Precisamos de rapidez. Nós precisamos evoluir isso na legislação. E não só, eu até vou mais além, tem coisas até fora do direito patrimonial disponível que poderiam ser discutidas dentro da mediação e arbitragem, né? A questão tributária não deixa de ser o direito patrimonial disponível, já está vindo para a seara da arbitragem.
o direito trabalhista, que é misto, né, meio público, meio privado, né, há discussões, né, também está vindo para a arbitragem. Acho que até questões de família, que o divórcio em si não é discutido na arbitragem, mas a partilha, tudo, toda uma questão de menores, né, é discutido dentro da arbitragem. Então, acho que muitas questões que são discutidas no âmbito público já poderiam vir para a arbitragem e de forma obrigatória como primeiro lugar, para depois, se não houver jeito, ir para a via judicial, né? Então, é preciso mudar essa cultura. Eu vou dizer, a arbitragem é um instituto antigo, né? Uma lei de 96, né? Eu tinha lá meus 12 anos de idade, estava na 6ª série nesse tempo, né? E surgiu ali. Mas já teve mudanças, várias adequações da lei, mas precisamos avançar mais. Mais um incentivo, um pedido, né, para que a comissão de arbitragem dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados do Senado, avance nas pautas de arbitragem, não retroage, mas avance para benefício do povo, da justiça, né, para que a justiça seja de fato feita. Doutora, tem mais um comentário aí? Tem sim, tem o Falcoff novamente, ele falou, o doutor Marcelo também cuida dos assuntos interreligiosos da nossa igreja católica anglicana, na aproximação entre os diáconos ecumênicos, os diálogos ecumênicos, eu troquei aqui a palavra, no tange do direito canônico, de suma importância para nós também, Falcoff, com certeza. Isso é um fator desse, que é a influência que eu tenho lá do direito canônico, lá de 2008, logo depois que eu encerrei a faculdade de Direito, né? A mediação e arbitragem, ela trabalha isso daí também, né? Para mediar situações para poder restaurar a unidade que está perdida lá atrás, né? Então, a mediação e a arbitragem é uma função pacificadora, né? Além da função do bom direito, da boa aplicação do direito, é uma função pacificadora. E realmente vem tratando esses assuntos interreligiosos, uma vez que o próprio Concílio Vaticano II assim o pede, mas também o sínodo que está ocorrendo agora em Roma, né, ele trata justamente dessa situação. Como é que nós vamos resolver esses cismas, essas fraturas que ocorreram lá no passado, pessoas que já não estão mais entre nós, né? Então, hoje, precisamos resolver isso, e acabar com a intolerância religiosa, essas coisas que realmente ainda persistem muito nos dias atuais. Precisamos evoluir muito. Acho que a mediação e a arbitragem atua, inclusive, nessa parte religiosa para pacificar e para poder colar essas fraturas, colar esses problemas que ocorreram lá atrás, e a gente pode fazer a nossa parte aqui, com certeza. Sim. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Doutor Rafael, gostaria de falar mais alguma coisa? Isso, porque nós estamos encerrando. Essa foi bem explicativa, né? 2 lives, praticamente. Então, doutor Marcelo, agradecemos muito a sua presença, né? Tirou um tempinho aí do seu tempo, que é muito, né? Você é uma pessoa muito ocupada, muito, né? Enfim, muito obrigada. Nós agradecemos muito a sua presença. E gratidão por ter falado um pouco, né, sobre o compliance. Pouco, não, bastante. Tirou todas as dúvidas possíveis, né, que surgirem aí das pessoas. E é isso. Obrigado por estar conosco também na CAMB. Para quem não acompanhou, né, ele é presidente regional de Araraquara, né, São Paulo, da CAMB, né. E é isso. Muito obrigada pela parceria, pela amizade. E por com certeza. Estar conosco aí. Inclusive, muito obrigada pela comissão de ética. Né? A comissão de ética é o nosso diferencial. Muito obrigada por ter explicado sobre a comissão de ética. Certo. Então, vamos ter que encerrar. Doutor Rafael, gostaria de falar alguma coisa? Considerações finais? Deixar o site para quem quiser entrar, lá vai estar todas as informações também. Vamos incluir também a questão da comissão de ética. Não me lembro, não me recordo de falar, que é www.cambiarbitragem.com. Aí entra lá que vai ter todas as informações lá sobre tabelas, custos, honorário, ficha dos árbitros, vai estar tudo bem tudo lá. Certo.
A própria parceria depois da Arbix, né, vai ter um setor lá dos parceiros, vai estar lá, ainda não está, né, a gente vai estudar para colocar lá, porque a Arbix tem essa função, vamos dizer, é o braço da Câmbio hoje para essa questão da essencial para trazer e promover, né, o Instituto da Mediação e Arbitragem, entre outras benesses, né. E a Arbix, doutor, ela tem site ainda? Quer dizer, já tem um site? Por enquanto, só o Instagram, nós estamos planejando o site, né? Já tem um site provisório, mas ainda prefiro ajustar alguns pontos, porque vai ter o nosso código de ética lá, para a Arbix tem seu código de ética. Então, só estou esperando terminar essa parte para já colocar no ar. Um site ainda que provisório, mas vai estar no ar para a pessoa poder consultar com link para a Câmbio, e a Câmbio depois faz link para a Arbix tranquilamente. Mas, por enquanto, no Instagram, arbix.contratos.compliance. Certo. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a Arbix, sobre a Câmbio, pode acessar o site, né? O site da Câmbio e o Instagram, o @ da Arbix, né? Contratos.compliance. Em português. Sim, o compliance, né, pessoal? Nem, né, às vezes troca aí as letras. Escreve compliance, mas é compliance. É compliance. Certo. Exatamente. Doutor Marcelo, gratidão, muito obrigada. Agradeço também a presença do doutor Rafael, muito obrigado. Presidente nacional da Câmbio, fundador da Câmbio. E é isso. Pessoal, boa noite. Já que não tem mais nenhuma pergunta, todo mundo tirou todas as dúvidas possíveis, nem precisava abrir caixinha de pergunta. Então tá certo, então. Muito boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos, né? Estávamos contando aí com a presença de algumas pessoas e realmente marcaram presença aqui nas lives. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos aí, viu? Sem falar... desculpa, mais um adendo. Estamos fazendo agora uma série, né, de lives. A primeira agora com o Dr. Marcelo e o próximo será com o Dr. Humberto, certo? Ele é lá, da onde? Altamira, Pará. Altamira, Pará, né? Isso, o tema é arbitragem internacional. Certo. É direito internacional. Ele que atua também na Itália, né? Maravilha. Certo, então. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Podem